Nós precisamos deixar bem claro que tudo está em nossa consciência. Se nós somos espiritualistas e nós acreditamos exatamente nessa questão do corpo espiritual ou do corpo astral, essa estrutura que continua após a morte, ou seja, quando nós morremos, apenas o corpo físico é abandonado. Esse corpo que envelhece, esse corpo que sofre todas essas deteriorações da vida. Tá? O corpo espiritual pode ser entendido como uma estrutura, né, de matéria menos densa. Mas é importante salientar que dentro dessa nossa teoria que a gente desenvolveu aí em física quântica e espiritualidade, você pode entender melhor estudando esse trabalho que a gente fez em cima de física quântica e espiritualidade, mostrando e até criando uma demonstração até física, matemática, conceitual, né, de que a diferença que existe entre uma matéria do plano denso, que compõe esses átomos de nosso corpo material denso, e o corpo espiritual, a estrutura bioenergética do corpo espiritual, que é feito de uma matéria menos densa, uma matéria cuja frequência de oscilação é menor, né? Nós criamos a ideia de massa na física quântica como sendo uma constante vezes a frequência, né? Ou seja, quanto maior a frequência, maior a massa, ou seja, maior a densidade da estrutura material. E quanto menor a frequência de oscilação da partícula, menor é a densidade de massa. Então, nós construímos uma ideia de que o corpo espiritual, toda a matéria que existe no plano astral, no plano espiritual, é composta exatamente de átomos muito menos densos. Portanto, para nós seria praticamente fluídico, uma coisa invisível à nossa questão, imperceptível às percepções grosseiras que os sentidos do homem comum têm, que são o olho e a audição, né? Então essas duas percepções passariam totalmente despercebidas diante dessa matéria. Essa matéria não seria percebida por esses sentidos grosseiros e animalescos que nós possuímos. Somente alguns paranormais, alguns sensitivos, com sua visão aguçada, poderia então perceber a matéria do plano astral. Poderia haver espíritos, poderia haver estruturas que realmente as pessoas normais não veriam. As cidades astrais e tudo mais, a matéria do plano astral. Então, na minha experiência como sensitivo, na minha experiência, né, como projeção astral, como projetor, de viver e vivenciar as experiências do mundo espiritual, encontrar os mestres, encontrar toda uma sociedade lá, então a gente pode dizer, né, o que é esse corpo e como é que ele vivencia as experiências. Uma coisa muito importante é preciso ser dito o seguinte: se eu tenho um espírito aqui, um corpo espiritual cuja matéria é a matéria do espírito, a relação com essa matéria densa aqui é praticamente nula, porque esse espírito ele vem, ele atravessa a porta, atravessa a parede. Certo? Por exemplo, se tiver um espírito agora aqui na minha frente, eu abraçar esse espírito, praticamente eu não sinto nada. Meu corpo físico não sente esse abraço. Ele passa através de mim e vai embora. No entanto, quando dois espíritos estão constituídos da mesma matéria espiritual, as suas frequências são idênticas. Então, olha que interessante, esses dois espíritos, um para o outro, são criaturas sólidas. Ele sente toda a solidez como se fosse uma pessoa do plano físico aqui normal. Então essas pessoas se abraçam, essas pessoas sentem umas às outras, elas têm toda a sensação de um corpo físico normal. Porque isso aqui é matéria normal. Tá? Na verdade, aqui agora, o meu corpo tem sensores que quando a pessoa toca em mim, ou o meu tato, esse tato ele transmite uma informação para o cérebro, mas ao mesmo tempo existe
o corpo astral percebendo esse contato através de outros sentidos. Porque aquela velha pergunta, como é que o espírito ouve, como é que o espírito fala, como é que o espírito vê? Se o espírito não tem esse olho, não tem esse tipo de boca, essas cordas vocais, não tem ouvido normal. Mas se vocês perceberem e fizerem uma análise do corpo biológico, toda a informação percebida pelos sentidos, pelos órgãos dos sentidos, são levados a uma parte do cérebro. Bem comum. O ouvido leva uma informação até, o olho leva uma informação lá atrás. Então existe uma zona aqui que transfere essa informação para o espírito, para a consciência. E quando você está fora do corpo, tá? Os veículos de ver, ouvir e sentir tato, calor, ter as sensações, esses mecanismos são mecanismos do corpo espiritual, que são até muito mais elevados em percepção do que os que existiam no corpo físico. Para que nós possamos entender que quando uma pessoa morre, o corpo material, que na verdade é apenas um veículo projetado por inteligências superiores para ser usado como uma roupa nesta densidade planetária. Então, este corpo, a consciência e o corpo espiritual acoplam-se a este corpo biológico e utilizam-o para manifestar-se nessa densidade como um veículo de manifestação. Mas, quando há a morte, ou mesmo a saída em projeção astral, você percebe que tudo o que aquele corpo fica inerte, completamente dormindo na projeção astral, ou na morte aquele corpo completamente apodrece, não tem. Você percebe que aquele ser que eu amava, que eu conhecia, não pode ser aquela coisa que está apodrecendo ali no caixão, aquela coisa que eu estou vendo no caixão. Por isso que vocês nem me convidem para ir em enterro, que eu não vou, porque a pessoa que você amou, que você gostou, não está ali. Ela não é aquela coisa. E as pessoas ficam traumatizadas porque vão em enterro e cemitério, e aquela imagem é que fica, a última, né? Que fica impregnada na sua mente, aquela coisa terrível. Só que a gente tem que colocar em nossa consciência que aquilo ali não tem nada a ver com aquele ser que você conhecia. É apenas uma roupa que se deteriorou. Mas todo aquele ser que sentia prazer, que amava, que podia expressar suas ideias, podia expressar-se como ser, ainda continua existindo com esse corpo espiritual, com esse corpo astral. Tudo é uma questão de percepção. Se todos vocês fossem paranormais, evidentes, perfeitos, não existiria velório. Ninguém chamaria de velório. Mandaria queimar o corpo em terra e vamos. Você está aí conversando com você, continua na mesma relação que sempre existiu. Você percebe que tudo no nosso mundo é uma questão de percepção? Se o homem simplesmente percebesse o plano invisível, todo o planeta se transformaria. Todos os ideais, todos os valores, tudo mudaria no mundo. Simplesmente por isso que os nossos mestres dizem que o homem está nas trevas. A humanidade está nas trevas. Essas trevas da percepção, essas trevas da sabedoria, levam o homem a construir um modelo de sociedade completamente deteriorante, competitiva, degradante, onde ele vive e faz essas barbaridades, cometem esses crimes horrendos. Então, é importante que a gente entenda que esta energia continua existindo, ela continua viva. E a consciência que habitava também está aqui, ela nunca esteve no corpo material, ela nunca esteve no corpo biológico, ela nunca esteve na mente, no cérebro, tá? Ela nunca esteve ali. Então é óbvio, se esse corpo continua existindo, esse corpo continua tendo as mesmas percepções, sensações, emoções de quando ele estava usando um corpo físico. Então as suas paixões podem continuar as mesmas, os seus afetos, os seus desejos, os seus impulsos, os seus medos, os seus traumas, todos eles são carregados, são levados. Eu tenho uma experiência muito prática para contar para vocês. Eu tinha um casal
que se conheceram no meu espaço em Campinas, por volta de 80 e pouco, sabe? De 79 a 80 e pouco, assim. Eles se conheceram no meu espaço, né? Participavam de todas as reuniões espirituais que nós fazíamos, eu como médium canalizando os mestres. Participavam de cursos sobre projeção astral, que esse trabalho que eu faço hoje aqui com vocês é um trabalho que eu já faço há mais de 30 anos. Né? E um casal jovem, né? Ele terminando a faculdade da Unicamp e ela também no terceiro, quarto ano da PUC, se conheceram e casaram-se. Tá? E sempre frequentando ali esse nosso espaço. Conheceram o espaço, casaram, fizeram a festa, tudo. E esse moço era um moço muito bondoso, muito amoroso, muito amigo meu também, muito espiritualista. Né? Praticava Kung Fu, Tai Chi. Né? E ele, quando a esposa dele estava grávida de 6 meses, ele morre num acidente de moto. Aí esse menino vai para o plano espiritual. Mas um menino bondoso, amoroso, que tinha todo um conhecimento, tinha todo um estudo, tinha toda uma situação. Aí, as pessoas, né, todas questionando para que eu encontrasse e trouxesse informações sobre ele. Né? E nossas reuniões espirituais, nós fazíamos as reuniões também, perguntavam aos nossos mestres. Eles diziam, não se preocupe, que ele está sobre nossa orientação, está conosco, está muito bem. Mas toda morte é um trauma. Quer vocês gostem, não é um trauma. Você estabilizar emocionalmente do outro lado demora um tempo. Isso para qualquer um. Ok? Os seus grandes mestres de luz que mais vivem do lado de lá, do lado de cá, então para eles essa transição é moleza. Mas para todo mundo tem um break, tem um choque ali, tem uma coisa que precisa ser adaptada do outro lado. Então os nossos mestres, eu pedi a eles, olha, eu queria encontrá-lo, conversar com ele, não se preocupa não precisa procurar, não precisa nem ir atrás, que a hora certa ele vai vir até você. Falei, tá bom então, deixa a coisa acontecer. E foi exatamente um belo dia, eu estava fora do corpo, isso demorou uns 3 meses depois, viu? E os meus amigos, a esposa, a família, tudo questionando, mas você não achou ele? Você não encontrou com ele? Você não encontrou com ele? Né? Da mesma forma que tem esse nosso amigo aqui que frequenta o nosso espaço, que frequentava essas palestras não faz 6 meses, cujo filho morreu, né? Também está me questionando, você não achou, você não encontrou com ele ainda? Calma, tudo vem a seu tempo, do seu jeito e ao seu modo. Né? Então, um belo dia eu estou lá numa cidade astral, né? Trabalhando, fazendo as coisas que eu faço. Eu estava dando tipo de uma aula para um grupo de pessoas. De repente ele aparece na porta dessa sala, me olhando, sorrindo do jeito dele, né? Esperou eu terminar, a hora que eu terminei o trabalho, ele veio, me abraçou, tal, sorrindo, sentia que ele estava muito bem. E aí nós andamos por aqueles corredores daquele local, que era uma cidade astral, um prédio lá na cidade astral, e conversamos muito, sobre muita coisa. Aí no final, na hora de me despedir, eu disse a ele, o que você gostaria que eu falasse para a tua esposa? Para os seus familiares. Você acredita que ele chegou para mim e falou assim, olha, você não vai dizer absolutamente nada para ela. Nem que você me encontrou. Porque é importante que ela siga a jornada dela e eu vou seguir a minha jornada. Ela necessita continuar a sua vida. Eu vou sempre estar próximo a ela e auxiliando ela e ajudando pelo amor que eu tenho por ela. No entanto, minha vida e meu caminho tornou-se um destino completamente diferente, por ordem maior.
ela vai ter que encontrar uma outra pessoa para conviver, para dar o amparo para ela e seguir a sua vida. A minha vida no plano espiritual tem uma outra jornada. Se você disser que eu estou ao lado dela, que eu a amo, que eu não a abandono, como que ela vai poder ter uma relação com outra pessoa? Vocês entenderam? Por aí você percebe o grau de consciência que esse menino tinha. De desapego, de entender o seu papel. Aí você percebe que ele era realmente um espírito elevado. Porque se fosse qualquer outro, estava chorando as pitangas, amarrado, grudado na mulher, que nem um doente mental. Que é o que a maioria das pessoas fazem após a morte. Porque é aquilo que eu sempre disse para vocês nesse seminário, o verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade. Você não possui ninguém, ninguém é seu, todos estão aqui vivendo uma jornada para o seu espírito, uma jornada de aprendizado, uma jornada de vivência. Você acha que um espírito de luz pode querer possuir uma outra pessoa até depois da morte? Se nem em vida isso na realidade nunca existiu, é apenas simbólico. Você convive experiências com as pessoas. Você convive, troca carinho, informação e amor. Mas a vida tem nuances. Uma hora um vai para cá, outro vai para lá. Você tem que estar consciente disso. Muito consciente disso. E é óbvio que uma pessoa nessas condições percebe muito bem o verdadeiro nível de consciência que deve ter um relacionamento afetivo. O que é o verdadeiro estado de amor cósmico. Muito bem, essa menina, ela teve o bebê, continuou, conheceu outra pessoa, tem uma família e está seguindo sua jornada aqui. Muito jovem, o menino morreu com 23 anos, nesse acidente. Ela tinha 20 anos. Então tudo isso, nós temos que ter consciência. O relacionamento afetivo continua após a morte? Sim. Por isso que eu digo a vocês, o que você investir aqui nessa vida, para crescer, para transformar, para tomar consciência, para ser independente, para ser livre, para ser feliz aqui e agora, após a morte, é isso que você vai carregar com você. É isso que você vai levar. Você vai levar essa experiência. Você vai ser feliz do outro lado se você é feliz aqui. Você vai carregar essa energia. Ok? Por isso, é muito importante esse crescimento aqui. É muito importante esse investimento numa tomada de consciência aqui. Porque, na verdade, é aquilo que eu digo. Se aqui o indivíduo nunca quis buscar nada, após a morte ele também não quer buscar nada. Se aquele indivíduo aqui não saía dos botecos, a única busca era aquela coisa, quando ele morre ele vai ficar ali, naquela energia, naquele lugar. Mas se aqui você tem um espírito que é buscador, que é cientista, pesquisador, quer buscar, quer conhecer, quer transformar, quando ele morre ele vê o universo se abrir e fala, é agora que eu vou fuçar as escolas aqui, vou fuçar aqui. E você encontra muitos professores aqui, muitos mestres aqui. Muitos, muitos. Da mesma forma que aqui na Terra você encontra muitos mestres, muitos professores, muito livro, muito material, muita coisa para você estudar, para você buscar e para você conhecer. Então, quando você vai buscar essas coisas aqui no astral, esses grandes mestres já pegam você e já começam a conduzir você para... Porque é isso que você está buscando, que você se identifica. Ok? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Ok? Muita paz.